Para o Dr. Arnaldo, os anos 70 não eram apenas uma lembrança, mas um pesadelo vívido, tingido pelo cheiro acre de éter e o som de tosses persistentes em corredores gelados e sem janelas. Naquela época, o exercício da medicina era uma tarefa amarga, moldada por uma burocracia que decidia quem vivia ou morria, com base em um pequeno livreto azul de contribuição previdenciária. O cenário cotidiano de sua luta era o antigo INAMPS, onde as filas pareciam serpentes infinitas, que dobravam as esquinas das grandes cidades, compostas por rostos cansados e marcados pela espera angustiante. A saúde no Brasil não era vista como um bem comum, mas como um seguro restrito a poucos privilegiados. O conflito que dilacerava a ética de Arnaldo era a distinção cruel entre os cidadãos. De um lado, estavam os que possuíam a carteira de trabalho assinada. Os segurados, com acesso garantido a médicos e leitos. Do outro, mergulhados na mais profunda invisibilidade, estavam os chamados indigentes. Eram milhões de brasileiros sem emprego formal, camponeses e trabalhadores informais, que ficavam totalmente à própria sorte. Para esse grupo, o hospital era uma fortaleza de portões trancados. Eles dependiam da caridade oscilante de santas casas, que operavam muito além do limite, vivendo abandonados à margem de um Estado que simplesmente os ignorava. A motivação definitiva para a revolta de Arnaldo materializou-se em uma madrugada gélida. Um rapaz de 18 anos chegou carregado pelo pai, cujas mãos calejadas tremiam ao sustentar o corpo febril do filho que perdia a consciência. O jovem sofria de uma pneumonia severa, mas a recepção barrou o atendimento imediato por falta de documentos e vínculo de emprego. Arnaldo gritou, discutiu e implorou aos administradores, mas o sistema era uma máquina burocrática sem alma. Naquela manhã silenciosa, o rapaz morreu no banco de madeira da recepção, sem receber auxílio médico. Aquela morte evitável deixou em Arnaldo uma cicatriz eterna e a certeza de que aquele modelo precisava ser destruído. Arnaldo transformou sua dor em combustível e juntou-se ao movimento da reforma sanitária. Em reuniões clandestinas, sob a vigilância da ditadura militar, médicos e intelectuais começaram a projetar um futuro onde a saúde não fosse uma mercadoria. Eles acreditavam em um conceito revolucionário: um sistema universal, equânime e gratuito para todo o povo brasileiro. Era uma resistência silenciosa, feita de discussões acadêmicas e panfletos distribuídos sob alto risco. Cada debate era, na verdade, uma batalha direta contra a ideia de que a vida humana tinha preço. A saúde tornou-se o pilar fundamental da democracia que eles sonhavam reconstruir com urgência. O clímax dessa trajetória aconteceu em 1986, durante a 8ª Conferência Nacional de Saúde. Arnaldo viu milhares de cidadãos lotarem Brasília em um clamor coletivo por dignidade humana. A pressão popular foi o motor potente que empurrou a saúde para dentro da nova Constituição Federal. Finalmente, em 5 de outubro de 1988, o Brasil declarou ao mundo que a saúde era um direito de todos e um dever do Estado. O nascimento do SUS foi uma vitória épica, em um marco de civilidade que prometia tratar cada brasileiro com o respeito que o rapaz da recepção nunca recebeu em vida. Entretanto, a celebração logo deu lugar a uma apreensão realista. Arnaldo sabia que escrever um direito no papel era apenas o início de uma maratona exaustiva. Como transformar um país imenso e desigual em uma rede única de atendimento gratuito? O desafio de tirar a lei do papel parecia impossível frente ao subfinanciamento e aos interesses contrários. Antes de continuarmos essa jornada para descobrir como o gigante brasileiro começou a dar seus primeiros passos, inscreva-se no canal e conte para a gente nos comentários de onde você está nos assistindo. O papel aceitava o sonho de um sistema universal. Mas a realidade das ruas exigiria uma luta que Arnaldo ainda não sabia se o povo conseguiria vencer no futuro próximo que se apresentava diante de sua longa e dedicada carreira de médico do povo. A euforia da nova Constituição logo se transformou em suor e poeira.
Dr. Arnaldo percebeu que o papel da lei era um solo fértil, mas que a semente do SUS precisava de mãos incansáveis para germinar em um Brasil de dimensões continentais. Ele trocou o estetoscópio pelas planilhas de gestão, tornando-se um dos arquitetos da implementação prática do sistema. O desafio era hercúleo: levar assistência médica onde antes só existia o absoluto abandono. Em cidades esquecidas pelo mapa, começaram a surgir as primeiras unidades básicas de saúde. Arnaldo viajava por essas regiões, e testemunhando a transformação de barracões improvisados em centros de esperança, onde a prevenção passava a ser a nova ordem contra a tirania da doença. Longe dos grandes centros urbanos, no coração árido do sertão, vivia Helena. Para ela, o Estado sempre fora uma entidade abstrata. Helena carregava nos braços seu filho pequeno, cuja sobrevivência era incerta em uma terra castigada pela desassistência ancestral. Antes da virada histórica, um surto de sarampo ou uma desidratação severa seriam sentenças de morte silenciosas. No entanto, a realidade de Helena mudou quando uma caminhonete branca, com a logomarca azul e amarela do SUS, estacionou na praça de sua vila. Eram as equipes de vacinação e os agentes comunitários de saúde, os soldados dessa revolução. Helena viu o braço de seu filho ser marcado não pela doença, mas pela proteção de uma vacina gratuita, garantindo que ele chegasse à vida adulta. Enquanto Helena protegia o futuro de seu filho, o SUS expandia seus tentáculos invisíveis por toda a estrutura social, tornando-se onipresente. Dr. Arnaldo, agora em cargos estratégicos, orgulhava-se da abrangência do sistema que muitos ignoravam. O SUS não estava apenas nos hospitais. Ele estava na vigilância sanitária, que inspecionava os alimentos, na água potável e no controle rigoroso de medicamentos. Surgia o SAMU, com suas sirenes salvando vidas em minutos preciosos, e o Brasil tornava-se uma referência mundial em transplantes de órgãos e no tratamento gratuito contra o HIV. O sistema transformava-se na espinha dorsal da dignidade brasileira, agindo no silêncio do cotidiano sem cobrar pelo atendimento, e algo que poucos países ousavam fazer com tamanha escala. Contudo, o crescimento do gigante trazia dores agudas. O conflito de tensão era constante nos gabinetes. Arnaldo enfrentava o subfinanciamento crônico e via recursos serem drenados por esquemas de corrupção. A classe média, muitas vezes influenciada por preconceitos, rotulava o sistema público como ineficiente, ignorando que até os hospitais privados dependiam da rede de doação de sangue e da regulação estatal. Dr. Arnaldo lutava contra a pressão para privatizar serviços essenciais, batendo o punho na mesa contra aqueles que viam a saúde como mercadoria. Ele via leitos sendo fechados e médicos exaustos, mas sua convicção não recuava. Era uma batalha de trincheiras contra o sucateamento deliberado que tentava asfixiar o sonho constitucional. A luta de Arnaldo era diária. Ele via o cansaço nos olhos dos enfermeiros e a angústia de famílias em filas, reflexo de um sistema que nunca recebia o investimento proporcional à sua importância. Mesmo assim, o SUS resistia pela dedicação de profissionais heróicos. Helena, agora na periferia urbana, via seu filho crescer saudável, tendo acesso ao dentista e ao acompanhamento médico que seus pais nunca tiveram. A engrenagem continuava girando, movida por uma vocação pública inabalável. O SUS era agora, mais que um serviço, era um pacto civilizatório de proteção mútua que unia o sertão às grandes metrópoles sob a mesma bandeira de cuidado e humanidade. Entretanto, a maior prova de fogo estava por vir. Na gestão de Arnaldo, surgiram relatos perturbadores vindos do exterior sobre um novo vírus altamente contagioso. Uma ameaça global, invisível e letal. A AIDS começava a se espalhar desafiando as nações mais ricas. Dr. Arnaldo sentiu um calafrio gélido que não sentia há décadas. Ele sabia que o sistema que ajudara a construir estava prestes a enfrentar um impacto sem precedentes. O gigante brasileiro teria que sustentar o peso de uma nação inteira sob a sombra de uma pandemia iminente. A pergunta que ecoava era se a estrutura resistiria
ou se desmoronaria diante do desconhecido que batia à porta, testando cada elo dessa corrente de solidariedade construída com tanto suor. O horizonte que Dr. Arnaldo observava com temor logo se tornou um campo de batalha real. Quando os primeiros casos da pandemia de Covid-19 desembarcaram no Brasil, o país mergulhou em uma névoa de incerteza e medo. O SUS, tantas vezes criticado e subfinanciado, e subitamente se tornou a única barreira física entre a vida e o colapso total da sociedade brasileira. Arnaldo, no crepúsculo de sua carreira, viu-se no comando de uma logística por oxigênio, leitos de UTI e respiradores. Os corredores dos hospitais públicos transformaram-se em trincheiras, onde o tempo era medido por batimentos cardíacos e o silêncio era frequentemente quebrado pelo som dos monitores e o choro das famílias. No calor dessa crise sem precedentes, surgiram os heróis anônimos. Não eram apenas os médicos e enfermeiros com seus rostos marcados por máscaras apertadas e horas intermináveis sem sono, mas também os lixeiros hospitalares, os motoristas de ambulância e as equipes de limpeza que mantinham as engrenagens funcionando sob o risco constante de infecção. Eram homens e mulheres que sacrificavam o convívio com suas próprias famílias para proteger as famílias de desconhecidos. Arnaldo via neles a mesma chama que movera os sanitaristas da década de 70, uma fé inabalável na vida humana como um valor absoluto, posicionado acima de qualquer lucro ou conveniência política. Enquanto a batalha rugia nas UTIs, uma esperança silenciosa era gestada nos laboratórios de ciência pública do país. O filho de Helena, aquele menino que outrora fora salvo por uma vacina em uma caminhonete branca no sertão, não era mais apenas uma estatística de sucesso de uma campanha antiga. Agora adulto, ele caminhava pelos corredores da Fiocruz e do Instituto Butantan. Formado, ele agora dedicava seus dias e noites ao desenvolvimento e produção das vacinas contra o vírus. Para Arnaldo, ao ver o filho de Helena na linha de frente da ciência, era o ciclo mais perfeito de justiça social que ele poderia testemunhar. A proteção que o SUS ofereceu àquela criança retornava agora para o país inteiro sob a forma de soberania em saúde pública. A pandemia provocou uma mudança tectônica na percepção da sociedade brasileira. O preconceito que antes manchava a imagem do sistema público começou a ruir diante da evidência de sua indispensabilidade. O movimento Defenda o SUS brotou nas janelas das cidades, nas redes sociais e nas conversas de rua, transformando-se em um símbolo de resistência e orgulho nacional. Pessoas que nunca haviam pisado em uma unidade pública passaram a entender que a saúde coletiva era o que garantia a saúde individual. O Brasil se destacava como a única nação com mais de 200 milhões de habitantes capaz de oferecer um sistema universal, gratuito e integral, desafiando a lógica de mercado que prevalece em tantos outros cantos do globo. Anos depois, Dr. Arnaldo caminha lentamente pelos corredores de uma unidade de pronto atendimento. Ele está oficialmente aposentado, mas seu coração nunca deixou as enfermarias. Ele para por um momento e observa um jovem que acaba de entrar. Arnaldo vê o jovem ser acolhido por um atendente. Não houve perguntas burocráticas sobre seguro de saúde, extratos bancários ou a exigência cruel de uma carteira de trabalho assinada para garantir o direito ao cuidado. O jovem apenas forneceu seu nome e foi encaminhado para a triagem, recebendo o mesmo respeito e atenção que qualquer outro cidadão. Dr. Arnaldo sorri, dá com os olhos úmidos. Ele se lembra do jovem que viu morrer décadas atrás por ser considerado apenas um indigente pelo antigo sistema de exclusão. O ciclo de segregação fora finalmente quebrado. O SUS não era apenas um emaranhado de hospitais, ambulâncias e leis complexas. Era o maior projeto de inclusão social e de amor ao próximo da história brasileira. Era a materialização do conceito de que a dignidade humana não se compra, se garante. Ao sair da unidade para a luz do dia, Arnaldo sente que sua jornada valeu a pena, pois o legado de um povo que escolheu cuidar de cada um de seus filhos estava gravado para sempre no DNA de uma nação justa.